Estamos de volta. Hoje nós estamos falando sobre o livro Vencendo Dificuldades de Relacionamento. Estamos conversando com o seu autor, que é Ismael Batista. Mas antes de nós retomarmos aqui a nossa conversa, gostaríamos de convidar você a ser um divulgador da doutrina dos Espíritos, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação, a esse consolo, a essa orientação que a doutrina dos Espíritos nos proporciona através desses nossos convidados que vêm falar sobre temas importantes, sempre sob a ótica da doutrina espírita. Então, para que nós cheguemos a essas pessoas com qualidade, nós pedimos a sua colaboração. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova pelo 0800 12 18 38. Nós agradecemos a sua colaboração e com isso conseguiremos chegar a um mundo melhor, a pessoas mais esclarecidas, que é o importante para todos nós. Bom, Ismael, nós estamos falando das personalidades que você nos traz aqui no livro, né? Então tem as positivas e as negativas, mas você usou uns nomes para cada personalidade, nomes até engraçados, né? Nomes diferentes. Exatamente. Eu procurei assim, quando ele falou que nós podemos até ter 18 personalidades, entre elas positivas ou negativas, Isso. eu comecei a sondar a mim mesmo. Certo. Encontrei algumas. E as que me faltaram, eu fui procurar nos outros. Muito bom. Então, eu achei as positivas em mim, vamos dizer assim, e achei as negativas nos outros. Certo. Não, quem não quer ser personalidade irmã Dulce? Então, acho que todo mundo, quando souber do que se trata, né? Exatamente. E aí, conforme eu fui encontrando, a maioria delas em mim mesmo, né? E as positivas, as pessoas que eu admiro, sim, verdade. Que realmente são pessoas que marcam as suas passagens aqui pela Terra de uma forma tão luz, tão bonita, né? Eu encontrei, então, eu peguei e fui dando nomes exóticos a elas, para depois ficar mais gostoso para a gente trabalhar isso nas palestras, no curso a gente trabalha esse curso numa carga horária de 6 horas. Então, ficaria muito mais gostoso, mais tranquilo a gente lidar com coisas sérias, mas com alegria. Sim. Que é a marca do meu trabalho. Eu procuro assim, lidar com coisas sérias, mas dentro de uma descontração. E ao mesmo tempo são nomes que o próprio nome já te dá a ideia do que é. Exatamente, né? Então é muito interessante isso. Você fala, e você então explica cada uma e a gente vai se encaixando de acordo com o comportamento dessas personalidades, mas ao mesmo tempo você vai dando orientações de como... Exatamente. De como a gente mudar isso, né? Porque as positivas, né, das 18, eu coloquei 3 positivas que na verdade traduz realmente as grandes qualidades dos seres humanos. Isso. E as 15 outras são marcas das nossas próprias imperfeições. Eu não vou falar nunca defeitos, porque nós não somos defeituosos. Deus jamais criaria alguma coisa defeituosa. Nós somos imperfeitos, porque nós estamos elaborando nós mesmos. Então, são as marcas das nossas imperfeições no campo do relacionamento humano. Mas, em cada uma delas, a gente deixa ali uma motivação, um estímulo, um recado para deixarmos, abandonar aquela personalidade, dando preferência para a aproximação das positivas. Sim. Entendeu? Então, dessa forma, fica gostoso da gente estudar. E ao mesmo tempo, na conclusão, quando você conclui esse capítulo, né, você dá para a gente, assim, você dá um consolo quando você diz que realmente não é fácil nós nos conhecermos, precisamos ser sinceros conosco mesmo. Exatamente. Você não precisa ser sincero, assim, você não precisa contar os seus defeitos para os outros, né? Alardear isso, mas admitir para si. Exatamente. É um ponto. Esse nosso trabalho, na verdade, ele tem esse objetivo mesmo. Levar a pessoa a fazer um autoconhecimento e também conhecer o outro, o universo do outro, né, ou dos outros que ele vai encontrar pela frente. E conforme a gente conhece os outros, conhecendo a nós primeiro,
evidentemente que o nosso convívio já melhora muito. Sim, né? porque você dá umas regras básicas Sim, sim. para a convivência. A própria convivência já melhora só por esse conhecimento. Exato. Eu tenho alguns assim que são assim importantes, eu entendo, para nós vivermos melhor, né? O exaltar o positivo. Sim, sim. Que isso, eu acho que é um hábito nosso, nós estamos sempre abaixo, né? Infelizmente, parece que o negativo é mais atraente em nós. Isso. Né? Esquecemos que todos nós, como criaturas de Deus que somos todos projetos de luz e de amor. Exato. Entendeu? Então, toda a força positiva está em nós. Tem muitas pessoas que acham, inclusive, que são muito mais influenciados espiritualmente pelo mal do que pelo bem. E é exatamente o contrário. Até quando nós optamos por estar envolvidos pelo mal, assim mesmo as forças do bem estarão nos dirigindo, nos direcionando, fazendo-nos, porque somos todos da luz e do amor. Jamais Deus criaria um ser, né, luz e amor, e entregaria para as trevas. Exato. Até mesmo para as trevas de si mesmo. Né, Marizilda? Eu acho, assim, outras coisas que a gente vai conversando aqui, interessante, auxiliar sem se envolver. Sim, sim. Eu lembro daquele ditado que diz, eu tenho que ser o ovo da galinha e não... Não, do bife a cavalo tem que ser o ovo e não o bife. Sim. Porque o bife, para chegar até mim, precisa que o boi ou a vaca morra. Morra. E o ovo, a galinha, não precisa morrer. Exatamente. Né? Então você não se envolve com a situação. Mas é difícil isso também. É exatamente assim. Ó. Tem pessoas que ajudam uma outra pessoa e acaba depois querendo administrar a vida do outro. Sim. Entendeu? E Jesus, naquela passagem da mulher adúltera, ele dá uma aula viva ali de como ajudar sem se envolver, de uma beleza ímpar. Isso. Entendeu? Então, não, ele não se envolveu jamais com os problemas que envolvia a mulher, com entre aspas, com o equívoco dela, com o comportamento dela, com ela, né? Ele apenas deu uma lição para todos que estavam ali a condenando e depois deixou a ela um recado lindíssimo: vá e não peques mais. Ele poderia ter perguntado para ela, por exemplo. Você vai falar daqui a pouco isso. Já, Então, já. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.